Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez com o programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos tratar do tema A Cultura do Bem Viver. De que se trata? Quando fizemos os programas sobre a pobreza e sua superação, verificamos mais uma vez que é importante repensar a nossa cultura e a organização de nossa sociedade, contestando alguns valores que hoje nós temos nela. Inspirando-nos na cultura de alguns povos indígenas da América Latina, queremos pensar um pouco a contribuição desses povos para o nosso continente. Assim, vamos dedicar esse programa ao tema Cultura do Bem Viver. Contamos a presença do senhor Tiniá, indígena brasileiro da tribo Funiô, grande atuante em defesa da cultura indígena. Ele nasceu no estado de Pernambuco, à beira do Rio São Francisco. É bacharel em cinema pela USP e hoje tem grande atuação no Rio de Janeiro. E para ser o interlocutor com o Tiniá, convidamos o professor Antônio Pul, aspiano, formado pela UF, tem mestrado no projeto MEC-OEA, pela Universidade Federal de Santa Maria, e ele, eu diria que ele é o alicerce, porque ele é o coordenador de nosso programa. É o alicerce é aquilo que sustenta e ninguém vê, sustenta a casa e ninguém vê. Hoje vocês estão vendo o alicerce desse programa, o professor Antônio Pul, que vai ser o nosso interlocutor com o senhor Tiniá. Eu vou perguntar, eu vou dar liberdade primeiro ao Tiniá e dizer um pouco da sua história. Sua história, sua tribo, seu nome. Fala um pouco sobre isso. Bom, meu nome chama Tiniá, meu povo é Funiô, que significa imigrantes da beira do rio. Era um povo nômade que não tinha apego. Por não ter apego, não tem sofrimento. O que nos causa sofrimento é o apego às coisas. O povo nômade Funiô, que nós somos originários do Pará, migramos, estamos na beira do rio São Francisco, estado de Pernambuco. Somos 5.000 Funiô, falamos a língua Iatê, do tronco linguístico Macro-G, que não é tupi, aquilo que os livros didáticos sempre colocaram, que o índio fala tupi-guarani. É uma ideia, são informações idealizadas, construídas por aquele que escreve sobre nós. Então eu resolvi sair do meu povo e vi mostrar realmente o que é o índio. Não que o índio come macaco, que come capivara, isso aí os livros didáticos já contam. É a essência do meu povo. O que é que o meu povo vê sobre a vida? Como que a gente vê, conhecer o índio, é conhecer o pensamento dele, a organização dele, como ele vê Deus, a criação do mundo. Essa é a filosofia de vida desse povo. Isso é conhecer o índio. Conhecer o índio não é comer batata, comer mandioca, isso todo mundo já sabe. Não é essa a questão. A questão é o que nós temos para trocar com o mundo do branco. Até porque eu seria pretensioso se eu achasse que tudo no mundo do branco é ruim, tem muita coisa boa. E que o branco também sofre. Eu resolvi sair para tentar levar o conhecimento para se fazer respeitar. Só se respeita um povo quando conhece o pensamento dele, quando conhece como realmente, qual é a essência desse povo. Sim, e seu nome Tiniá tem algum significado na sua tribo? Tiniá? Na sua cultura? Tem. Como eu nasci na beira do rio Ipanema, que é um afluente do São Francisco, e estava à noite, o céu estava estrelado, e não tinha nada especial acontecendo, só tinha estrela no céu. E a minha mãe viu que o céu estava cheio de estrela, falou assim, o nome dele vai ser Tiniá, Tiniá, que significa estrela, na língua Iatê. Uma língua que atrás
das palavras não é uma língua solta. Quando eu estava desenvolvendo o português, eu vi que guardanapo não guardava napo, limpava a boca. Eu entendi que calça, bota, calça, a calça se bota, a bota se calça. Isso é complicado para entender de uma língua que não era fiel. E a nossa língua tem uma mensagem. Por exemplo, mãe. Nós chamamos de itou ketane. I é meu. Tou é olho. Ketane é começo. Começo do meu olhar. Tem uma mensagem por trás de cada palavra na filosofia da língua Iate, que é a língua que o Funio fala. Pai, it ferre, it meu, ferre pé, começo dos meus passos. Pai me ensina a andar e mãe me ensina a sentir, olhar e ver a vida. O primeiro olhar. E o nosso registro de felicidade, a nossa infância, quem nos dá é o sagrado, que é a nossa mãe, que é no sistema Funio, é matriarcal. Por conta disso, nós comparamos a mulher à terra a mulher. Então, nós chamamos da mulher sagrado por conta da comparação com a terra. E entrando exatamente nesse tema nosso, a cultura do bem viver, eu perguntaria como é que você, na sua cultura, na sua tradição, vê a ligação do ser humano com a natureza. Qual é esse vínculo da pessoa e do ser humano, porque na sociedade capitalista se perdeu o conceito de natureza, se perdeu o conceito de terra e se passou a ter a posse e não o cultivo. Como é que isso acontece na cultura Funio? Na cultura Funio já começa pela própria língua. A base, se conhece um povo pela língua. O nosso povo só tem 3 pronomes na língua. Oe, aue e o. Eu, tu e nós. Para não ter o condenar, para não ter o apontar, para não trazer para o outro a culpa. A culpa nos traz uma sensação ruim. Então, como só tem 3 pronomes, a própria língua já ensina a pensar no todo. O homem se distanciou. Ele diz, a natureza é uma coisa, nós somos outra. Nós somos uma semente. Uma semente como qualquer planta e até mais frágil. Nós, Funio, acreditamos até que Deus nos deu muito privilégio. Ele deu tanto privilégio a nós, ao ser humano, que ele se perdeu no seu próprio pensamento. E nós acreditamos que esse privilégio foi tão, eu não digo um merecer, porque a gente tem que fazer por merecer. E eu acho que o homem está fazendo tanta coisa inadequada contra a si próprio, né? Porque eu acredito que quando você vê a natureza como ela de um lado e você de outro, você já está perdido, já mostra que você está distante de tudo isso. Né? A gente abraça uma árvore, a gente calcula o peixe que a gente vai comer hoje, não pega 2 peixes, a gente tem que comer um, nós não vamos pegar 2. Tudo isso, nós acreditamos que para ser feliz, eu preciso que você seja. Não dá para ser feliz sendo aquilo que o outro quer que nós sejamos. Isso já começa por aí. E é nosso povo, ser índio é ser você mesmo. E como ser você mesmo num mundo de salve-se quem puder, num mundo em que você tem que ser o outro quer que você seja. E essa visão é muito a visão dos povos indígenas em geral. Por exemplo, quando nós nos baseamos neste livreto, que é exatamente a cultura do bem viver, ele cita várias etnias da América Latina, especialmente os quichuas, os aimaras, os guaranis e outros povos, cita como apresentando essa mesma visão, quer dizer, a interligação do ser humano com a natureza e, ao mesmo tempo, o bem viver é muito mais do que eu viver bem. A contradição do eu viver bem é uma coisa, o bem viver é na raiz daquilo que você está colocando. Quer dizer, todos temos que viver para vivermos bem. E isso me parece ser uma coisa muito forte da cultura, da sua, do seu povo. É a nossa base, né? É o nosso registro de felicidade, é a nossa infância. O homem pula etapa.
nós acreditamos que a criança tem que ser criança, o adolescente tem que ser adolescente, e o homem coloca balé, curso de inglês, capoeira. Ele coloca tanta responsabilidade numa criança que tem que brincar, que quando ele cresce, ele perde o seu referencial, porque ele pula uma etapa. Bem viver para nós é aquilo que você deixa a natureza, o natural de cada fase da vida. E nós costumamos fazer isso com os filhos, no cotidiano, na vida natural, temos que acompanhar cada fase da vida. E aqui no mundo branco eu percebo que perde-se, pula-se etapa. E essas etapas faz com que quando ele cresça para competir, não para somar. E uma das coisas exatamente que esse livreto caracteriza, quando ele fala das prioridades ou então da consistência do bem viver, ele acentua, por exemplo, o viver com equilíbrio com a natureza, viver em equilíbrio com a natureza. É um dos pontos. Outro ponto que ele acentua muito é valorizar a identidade da sua vida e do seu povo. É exatamente o que você estava caracterizando. Respeitar as semelhanças e diferenças. Respeitar as diferenças uns dos outros. Sim. Todos são elementos dessa cultura do bem viver. Eu sei que isso é forte na cultura da família, no seu povo. É, muito forte. A família, por isso que o meu povo não tem escrita. Eu acho que os povos indígenas não têm escrita porque na beira do fogo tem um calor humano, onde se conta a história no presente. O povo indígena não tem futuro. Porque o futuro você já come pensando no que você vai fazer daqui a pouco. Você não vive o presente. Então, nós acreditamos que tem que viver o presente. Lógico que hoje a sociedade vive em grupo, tem que pensar no futuro. Mas o futuro, ele faz você não viver o hoje. E o nosso povo tem esse princípio de viver o hoje para viver bem. Interessante que à medida que vocês estavam dialogando, nós estávamos pensando que eu percebi, Tiniá, na sua fala, foi assim, o deixar de expressar a vida. Em cada momento é deixar de expressar a vida, é deixar-se levar pela vida, esse grande condutor de todos nós, de toda a natureza, de toda a terra, de todo o mundo, né? E estamos terminando esse bloco, mas esteja conosco, telespectador, para o segundo bloco, a fim de nós continuarmos essa interessante conversa com o Tiniá, que está nos falando sobre a cultura indígena. Muito obrigada. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos com o tema A Cultura do Bem Viver, entrevistando o Tiniá e tendo como interlocutor o professor Antônio Poo, a quem eu passo a palavra. Nós estamos muito contentes em ter o Tiniá. Por quê? Porque a gente percebe que as suas colocações vão muito na cultura indígena, na antagonia do capitalismo, do processo nosso de chamada civilização. O grande erro, na minha avaliação, quando Portugal conquistou, anexou o Brasil, foi
desconhecer e rejeitar a cultura que aqui estava, em vez de tentar conhecê-la, em vez de tentar aproximar-se. Então houve uma visão histórica, na minha percepção completamente errada, que era do europeu desenvolvido, entre aspas, culto, entre aspas, civilizado, entre aspas, contra uma cultura incivilizada, atrasada, e aí os conceitos de Portugal com o Brasil, que estava povoado e que era dos indígenas, das múltiplas tribos indígenas que viviam aqui, era terra deles, e não era terra de Portugal. Portugal foi conquistando, muitas vezes matando os indígenas. Essa é uma, na minha visão histórica, é uma das grandes tristezas da civilização, ou, eu diria melhor, da conquista, não da civilização, do domínio. Como é que é essa questão, como é que você vê essa questão, vamos dizer, da antagonia com o capitalismo selvagem? Eu entendo que a cultura indígena, desde o princípio que o europeu chegou, é uma cultura que não é importante ser propagada por conta da igualdade. A cultura capitalista não é de igualdade e teria que ser. Por que não transformar o capitalismo numa coisa igual, distribuída? Mas isso não é importante para o homem que domina. A cultura indígena é uma cultura de igualdade em que se troca, em que as pessoas cuidam do outro para ter igualdade. Isso não é importante para os lucros, né? Para o homem que detém o poder, o chamado poder. E esse poder é dado através do dinheiro. O dinheiro compra tudo. Uma cultura de igualdade não é importante que seja, né, propagada. Essa cultura não tem que acabar. Tanto é que os povos indígenas estão crescendo em quantidade de pessoas, mas culturalmente essas culturas estão se diluindo e estão se perdendo a força por conta de toda essa sedução do capitalismo. E essa sedução, ela traz uma perda cultural para nós, porque vem a vaidade. E como ser humano, todo povo tem vaidade. O índio tem vaidade quando ele se pinta, quando ele canta, quando ele dança. Nós temos nosso formato, nossa vaidade. E a vaidade é o que faz o homem não pensar, faz o homem pensar no seu ego, em si próprio. Então, eu acredito que a cultura indígena, essas culturas, daqui a mais tempo, ela está sendo engolida e ela vai acabar. Sim, mas a tese dela é muito voltada para o coletivo. Ela é voltada para o comum, para o conviver. Para o conviver. Como eu disse, e esse conviver, para ser feliz, eu preciso que todos sejam. Porque nós somos divididos em clãs, em família. A minha família manda na sua, a sua na dela, e a dela na minha, e eu na sua. Ou seja, é um poder que não é poder, não tem poder centralizado. Tem a figura pajé, que é o líder, o curandeiro, o médico, e tem a figura cacique, que é o líder administrativo. Né? E isso não pode centralizar o poder. Ele não tem poder, ele tem a figura, mas não tem poder absoluto. Sim, sobre um então povo. ele organiza para a própria coletividade. Ele organiza. Ele está, como se diria, a serviço do próprio coletivo. Nossa prática política, quem assume um cargo, ele na maior parte das vezes não está assumindo um cargo para servir a comunidade. Ele está servindo como sendo lá o dono, entre aspas, daquela região, o dono daquele partido, o dono daquele estado, dono daquele país. E parece até, na nossa cultura capitalista, que o direito é uma concessão de quem está no poder. Sim. E esse é um outro problema sério.
Só que esse que está no poder, ele não é inteligente. Ele pode ter instrução, mas ele não tem sabedoria. A sabedoria não está ligada à instrução. A instrução é uma ferramenta para você usar para enxergar melhor as coisas ou para dinamizar, dar uma dinâmica, uma direção àquilo que você quer, para facilitar. Porque é diferente de sabedoria, é diferente de instrução. Sim. Pois bem, o meu povo pode não ter o chamado letrado, mas ele tem sabedoria, porque esse próprio homem que detém o poder, ele não tem sabedoria. Porque, ao mesmo tempo que ele tem o poder, ele não pode sentar na praia, porque ele é perseguido pela desigualdade. O que faz a desigualdade? O que faz a violência? Simplesmente é esse poder desigual. Poder. O que é poder? É uma ilusão. Eu acho que nós vivemos para esse mundo para ser feliz. Eu acho que o único objetivo é a busca de todo mundo. Independente de cor, de raça. O ser humano está doente, professor. Eu acredito que nós, povos indígenas, dentro da nossa filosofia, nós tínhamos muito para oferecer, embora essa cultura não seja importante para o homem que domina, esse que é aprisionado no seu próprio pensamento. E você e o ser humano, o pior aprisionamento é quando você está preso no seu próprio pensamento, quando você não consegue enxergar que a minha felicidade depende da do outro. E quando eu me aprisiono, quando eu destruo o meio ambiente, que é o ar que eu respiro, e depois vou comprar um sítio, uma mata, eu destruo, o chamado progresso taca concreto e depois esquenta tudo e ele vai comprar a floresta, vai comprar um sítio para ter um lugar onde ele pode. Isso aquele homem que tem o dinheiro, que é o poder. E esse poder, ele é um poder ilusório, é uma ilusão. É uma ilusão. Agora, um outro aspecto que eu acho bom que você possa trabalhar um pouquinho com a gente, uma das características da igualdade e da sabedoria, que é o ponto que você falou, é o respeito ao ancião. Sim. Por que acontece isso na cultura, vamos dizer, do seu povo? Bom, a palavra velho não existe na nossa língua. Até porque nós não contamos idade. Nós só temos 4 fases de lua, que é para plantar, para casar. Nós nos guiamos em cima das fases da lua, como era antigamente. Porque não era uma cultura de lucro, não tinha que pensar em matemática. Não tinha que pensar que quem vai ganhar, quem vai perder. Então nós fazemos como? Essa cultura do que o velho não serve mais, não é respeitado. Às vezes, nós sofremos quando morre, que o branco chama de velho, um ancião. Porque vai com ele muita sabedoria que nos faz, que através do nosso olhar sobre ele e a visão dele, porque o nosso olho, nós chamamos de Ithou Finish, respeita o meu olhar. Significa respeito o olhar de quem já viveu, da experiência do que os brancos não respeitam e chamam de velho. Não tem a palavra velho na nossa cultura. Por conta do que o ancião, né, que nós sofremos, às vezes quando morre uma criança, a gente não sofre tanto quanto quando morre o chamado velho. Porque esse está o conhecimento, está o acúmulo de sabedoria, né, e morre com ele muita coisa. E na nossa cultura é quase que o inverso. A gente lamenta quando morre uma pessoa com idade baixa. E se desfaz quando vai embora o velho. Se desfaz, né? Descarta, né? Descarta, porque infelizmente na cultura nossa atual há 2 descartáveis. Quem não trabalha, quem ainda não trabalha e quem já trabalhou. São 2 descartáveis da nossa cultura capitalista. O jovem, a criança, porque só dá a despesa. E o velho, porque também só dá despesa. Porque, infelizmente,
um dos pilares da cultura capitalista é Sim. você vale enquanto você produz, se vale enquanto você tem. E a cultura capitalista se caracteriza muito por esse lado. Quer dizer, você é alguém quando você produz, quando você tem poupança em banco, quando você tem não sei o quê. E, infelizmente, são problemas da cultura capitalista. Mas eu queria chamar a atenção, já que nosso tempo está sendo muito pequeno, nesse livreto, a gente tem uma série de dados muito interessantes e há um site que vale a pena que todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa entrem nesse site, acesse o site, é da Adital, www.adital.com.br, porque nesse site você vai encontrar muitos materiais. Eu tive a oportunidade de tirar desse site uma série de textos, produções e tal, exatamente nessa perspectiva de resgatar a cultura indígena da América Latina. E no resgate há uma semelhança muito grande na pesquisa dos autores entre a cultura indígena e a visão bíblica de Deus. Há muita coincidência. Nós estamos chegando ao final de mais um programa ASP em Ação e queremos passar a palavra para Tiniá, dar a sua mensagem final. Eu quero agradecer a esse programa, ao professor Antônio Pu, que me convidou para explanar um pouco da realidade da cultura do meu povo, né? A cacica aqui, porque nosso sistema é matriarcal, então eu chamo de cacica. E agradecer por esse momento, né, em nome de Ediaduá. Ediaduá é aquele que nunca erra. É o mesmo Deus, meu é o Deus de todo mundo. Só o nome que muda. Nós chamamos de Ediaduá, outro chama de Tupã, outro chama de Deus, outro chama... E é o mesmo Deus. Em nome de Ediaduá, eu agradeço esse momento por ter a oportunidade de estar falando. Para vocês que estão me ouvindo, pensem. Não dá para ser feliz sendo aquilo que o outro quer que nós sejamos. Pense no outro. Pense no que vocês querem, no que a sociedade quer de vocês. Seja você mesmo. É essa mensagem que eu tenho para passar. Teria muito mais, mas o tempo é pouco. Mas eu agradeço, em nome de Ediaduá, ao programa, né, ao departamento, ao professor, a tudo isso. Muito obrigado, né? E até uma próxima, se Ediaduá nos permitir. Muito obrigado, Tiniá. Nós queremos dizer a você, telespectador, que você poderá acessar esse e outros programas no site que está na nossa telinha, comunicar-se conosco através de e-mail, telefone e etc., né? E convidamos a você para estar conosco no próximo programa.